Amém. Vamos orar então. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, nós nos colocamos diante da tua presença mais uma tarde, Senhor, porque o Senhor é bom e tem nos proporcionado esse privilégio e oportunidade de aprender da tua palavra. Senhor, toma a direção deste estudo, que o teu Santo Espírito se faça presente para que possamos entender, Senhor, a tua revelação através da tua santa palavra. Usa, Senhor, mais uma vez o teu servo, Senhor, o pastor Robson, e abençoa cada um dos alunos aqui que já estão e os que ainda vão chegar. Deus, é tudo que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Nós paramos na página 53, no capítulo 6 de João. É o alimentando a multidão. Discurso sobre o pão da vida. Né? Esse discurso, a multiplicação dos pães e peixes, também aparecem nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Né? Vai mostrar para nós ali a multiplicação de pães e peixes, alimentando uma pequena multidão. Olha só, a alimentação da multidão, registrado no capítulo 6, marca o ponto máximo da popularidade de Cristo. O local exato em que foram alimentados 5.000, né, pessoas não é inteiramente certo, mas pode ter sido perto do litoral do Mar da Galileia, possivelmente a 2 quilômetros a oeste de onde o Rio Jordão deságua nesse mar. A data foi perto da Páscoa, um ano antes da morte de Jesus, quando as multidões que por ali passavam estavam a caminho de Jerusalém. O próprio Jesus não foi até Jerusalém para essa Páscoa, porque na sua visita anterior houvera uma conspiração para matá-lo. Provavelmente foi a primeira Páscoa que Jesus não frequentou desde a idade de 12 anos. O povo está tão convencido de ser ele o profeta, pelo qual esperavam por tanto tempo, e que procuram fazê-lo rei. Mas Jesus recusa essa honra, porque não veio para reinar, mas sim para morrer. Jesus dá o golpe mortal na sua popularidade, porque ao passo que eles creem que a sua salvação se efetuará por um Messias glorioso, ele ensina que seria efetuada pela morte do Messias. Antes de tudo, ele censura-os por buscarem o alimento natural em vez do espiritual. Ao lhe perguntarem que deviam fazer para obter este alimento, ele responde que deviam crer nele. O povo logo lhe pede um sinal para poder crer nele, e menciona o fato de Moisés ter lhe dado o maná do céu. Nosso Senhor responde que o maná era simplesmente um símbolo dele mesmo, o verdadeiro maná. E que Israel, assim como rejeitou o maná terrestre, assim rejeitou também o celestial. Mas, embora a nação em geral o tenha rejeitado, há um remanescente fiel que virá a ele, e esse remanescente ele não lançará fora, porque é a vontade do Pai, dar-lhe vida eterna. Os judeus murmuraram ao ver que o filho de um carpinteiro declara ter vindo do céu. Jesus lhe diz que uma revelação divina é necessária para convencê-los da sua divindade. Logo em seguida, declara-lhes como pode obter a vida eterna, comendo a sua carne e bebendo do seu sangue. Isto é, crendo nele como a expiação dos seus pecados. Os judeus não compreendem essa linguagem figurada, tomam literalmente, e Jesus então lhe diz que as suas palavras não devem ser tomadas literalmente, mas de modo espiritual. Notem o resultado deste discurso, um enxame nos discípulos de Jesus. Muitos se convenceram de sua divindade pelo milagre dos pães. Jesus declara ser a revelação completa do grande Eu Sou do Velho Testamento. Então veja que o capítulo 6 de João mostra-nos a multiplicação, né, dos pães, vai nos mostrar também, eita,
um som aqui que emergiu. É que hoje eu tô de cenário novo. Eu tô aqui da cozinha de casa, que me expulsaram do computador ali. Aí eu tô aqui rodeado da minha mãe e do meu filho, que também aqui na minha direita e na minha esquerda. E aí, essa multiplicação foi Apre- maravilhosa. Apresenta aí sua mãe aí, seu filho aí. Essa aqui é minha mãe, ó. Olha ela aí. Olá, tudo bem? A Paz paz do Senhor, irmã. Prazer em conhecê-la. também é um prazer conhecer Satisfação mais escolher a irmãos. mãe do nosso professor É querido. verdade. A senhora viu uma grande mulher, criou um grande homem para a glória de Deus. Na direção divina do nosso grandioso Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Estamos caminhando agora para criar o netinho. Amém. Glória a Deus. Pastor, parece que hoje não tem balneário não, hein? Hoje elas vieram, né? Aí o meu filho tá aqui do lado. Aqui também, tá aqui. Oi. Só aqui, ó. Oi, paz do Senhor. Tudo bem, meu querido? Amém. Amém, né? E o próprio aí, Eita, o que está acontecendo? Que eu cheguei agora, eu não entendi mais nada. Hoje a aula está diferente. Eu ouvi que nós vamos pro balneário, vai ter coisa no balneário? Pois é, eu Vai acho ter que vai nossa ter a revoagem no revoada no balneário, do balneário. Gutão, na Cachoeira do Gutão, é isso? Rapaz, pode ser. A gente tinha que marcar um dia mesmo aí na cachoeirinha e Ah, tal. então vamos amadurecer essa ideia. Gostei. E tu, Bita, ideia? Eu amei. Eu não conheço lá, eu não ando lá, mas eu vou conhecer, vou achar, deve ser legal. É, né? Tá Ah, certo. então, Guto, amadurece a ideia e tamo junto. Eu só queria que alguém falasse quem foi que entregou toda a Alguém benção. foi pro Nunca nem Cachoeirinha aqui vi. desse grupo? Alguém desse grupo aqui foi? Foi? Eu não estava sabendo disso, não. Eu fui. É brincadeira, não fui Eu não não, não sei posso nem pra onde mentir, eu, é. eu, eu sou crente, não posso mentir. Foi eu que disse, sem querer. Achou, é só Meu apertar a Deus, Patrícia que ela Patrícia, mas entrega quem tudo. que andou indo, gente? Não, não precisa revelar aqui no grupo, não. Não quero saber quem que foi, quem deixou de ir. Vamos assistir a aula. E ainda Foco. por cima perdendo Foco aula, né, na irmã aula, Fábio? foco Tá na sem irmã aula, Fábio, foco irmã na Patrícia, aula. irmã Ana Gleice, irmã Márcia. então vamos lá. Então, multiplicação dos pães. Valéria, rapidinho de começar. Valéria, te amo, minha amiga. Amém, meu amor, também te amo. Beijo. Desculpa não ter respondido tua mensagem que tu me mandou. Mas é porque agora que eu lembrei. Desculpa, tu me conhece, a tua amiga é cheia de falha. Ainda bem que Não tu tem me ama assim problema, mesmo, fique em apesar das minhas paz. falhas. Amém. O Amém. negócio tá tão quente que alguém falou assim: foi. Falou 3 vezes, foi ao mesmo tempo, rapidinho, ó. Eita, povo abençoado. Então, a multiplicação Só um dos minutinho, professor, pães. Dei e Bita, vocês poderiam vir aqui para casa para a gente pode fazer naquele negócio, por favor? Opa, É isso que negócio. Estou esperando vocês, minhas irmãs, aqui em casa, tá bom? Já É que nós chegou E Só aí. para precisamos lembrar, Deia estudar e Bita. juntos, nós somos aplicadas, nós queremos Já estudar chegou aí. junto, debatendo, conversando, entendeu? Aprendendo mais. isso, A gente é sedenta por conhecimento. tá certo, tá certo. Deus. Amém. Calmou os ânimos, tá tudo tranquilo. Deixa lá o. Como é que é o nome do balneário mesmo? Cachoeirinha. Cachoeirinha. Eita, Eu coisa não boa. sei, eu não conheço. E só lembrando aí que após a aula aí, a gente vai fazer aquele. Lá em Jerusalém tem o Muro das Lamentações, né? E aqui tem o Muro das Interrogações aqui. Tirar todas as dúvidas aí e tal. Uns 20, 10 Ah, minutos, 30 minutos aí. Vamos lá, continua. isso. Aí vai ter a multiplicação dos pães. Serviu para o povo crer no Senhor Jesus Cristo. Ele vai, ainda no mesmo capítulo 5, né? Capítulo 5 Capítulo 5, Jesus de João? Capítulo 6 de João. Nós vamos ver a passagem a qual ele anda sobre as águas, que ele vai declarar eu sou, né? Isso aqui é um milagre maravilhoso. E ainda no mesmo capítulo ele vai declarar que ele é o pão do mundo, né? O pão da vida, que é o que ele diz para para os judeus, né? Que tem que comer do seu corpo e beber do seu sangue,
né? A pessoa ouvindo isso era canibalismo, né? Se levasse ao pé da letra. Só que nós temos que entender a palavra, que ela tem, a palavra de Deus, ela tem três linguagens: a linguagem figurativa, a linguagem simbólica e a linguagem literal. Essas três linguagens podem ocasionar ter no mesmo versículo, no mesmo texto bíblico, ela pode acontecer ter esses três sentidos, né? Jesus dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Literal seria difícil de entender, porque Jesus não é a porta, assim, literal, mas figurativa e simbólica, a gente compreende isso dele, né? Ele diz: eu sou o bom pastor. Ali é literal, né? Na sua literalidade, a gente vai entender que ele conduz ela pelas suas ovelhas. A outra também que a gente pode levar como literalidade: eu sou. Ele está remetendo isso para lá em Moisés, lá no Êxodo. Moisés compreende que a quem está dizendo para ele lá é o Eterno. Quando Jesus está dizendo isso para os discípulos e para outras pessoas, ele está dizendo que é o próprio Deus em terra. Então veja como é maravilhoso a divindade de Cristo. Interessante que eu vou contar para vocês. Quem revela-nos para nós a divindade de Cristo no Novo Testamento é sempre, em primeiro lugar, é sempre os demônios. Veja, tem uma passagem bíblica que vai falar para nós assim, quando Jesus expulsa o demônio do endemoniado de Gadara, os demônios diz assim: o que tu queres aqui, ó Cristo? Ele não diz Jesus, ele diz Cristo. Cristo ali é da forma divina, da pessoa divina do Senhor. Então os demônios vão apontar para Cristo sendo um ser divino, tendo autoridade sobre eles, né? E isso é descrito no Evangelho de João a toda hora para nós. Daqui a pouco nós vamos chegar bem perto lá do, né, não chegar perto, né, ou dando tempo a gente vai passar pelo maior milagre de Cristo. Alguém sabe qual é o maior milagre de Cristo? Maior milagre que ele fez, eu acho que o que ele fez por nós na cruz. Ou Também, também. também a Aquele, ressurreição quando ele ressuscita, ressuscitou Lázaro, entre isso, outros. é a ressurreição de Lázaro. Porque ele já estava morto há 4 dias, né? Já estava em estado de putrificação. Então, é diferente daquela moça da filha de Jairo, né? Que estava morta, mas tinha alguns minutos, alguns momentos só. E aí o corpo de Lázaro já estava sendo comido, né? Apodrecendo, comido por bicho, e já estava em estado de podre, né? Então esse é o maior milagre em terra de Cristo, ressuscitar Lázaro depois de 4 dias de morto. E só no Evangelho de João que narra isso. Nos outros evangelhos não vão narrar. Então sempre o Evangelho de João aponta para nós a divindade do Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus Cristo é divino e que dentro do seu ser dentro do seu ser aqui em terra, ele carregava isso consigo, né? E isso ele passa para nós, João passa para nós, para ficar bem claro para os seus leitores. Vamos lá. Ainda continuando no mesmo capítulo, nós vamos ter lá pelo versículo 60, Jesus é abandonado por muitos dos discípulos. Aí vem a confissão de Pedro, né? Isso aqui vai aparecer agora, olha só. A rejeição das reivindicações de Cristo. Jesus na festa dos tabernáculos, dá um salto aqui, infelizmente, para o capítulo 7, né? Mas a gente ainda está dentro disso. Foi na festa das cabanas, tabernáculos, 1 ano e meio depois da última ocasião em que Jesus ali estivera, 6 meses antes da sua morte. Agora, entretanto, a sua Vai. Então você fecha a porta. Pastor caiu, mas tá voltando.
Eu pensei que era a minha internet aqui, ó. É a do Não, professor? é a dele. Mas ele já Hum. apareceu aqui de volta já. Só lembrando aí, ó. Sábado tem a convenção, aí não vai ter aula, né? Aí no próximo sábado, depois da convenção, nós vamos fazer a última aula presencial, A convenção é do que, Guto? né? Dos ministros. Ah, sim. Tu vai participar? Não, não vou não. Mas o pastor vai Entendi. aí. Ah, tá. O senhor vai, professor, participar do curso? Lá do seminário, do curso, da Da convenção? convenção? Eu tenho que participar. Eu fui, assim, até quando a pessoa é convidada de forma forçada, tem que participar. Me pagaram para mim, né, a entrada, eu tenho que participar todo dia agora, né, sexta, sábado e domingo. As noites de sexta e sábado e domingo pela manhã é aberto para todos, porque não é tratado alguns assuntos. Já no sábado, o dia inteirinho, é tratado assuntos. Ele estava com a pauta lá, tá lá na sede, dá para ver a pauta, que seria discutido algumas coisas. A respeito, acho que é da autoridade pastoral, uma coisa assim. Um, acho que de uma situação. Outra que eu não sei se. Não estou lembrado, mas era a respeito do homossexualismo dentro das igrejas, né? Não tenho certeza se é isso mesmo, mas estava tudo dentro dessa pauta, né? De discussão que hoje tem que ser falado dentro da igreja, né? Para tratar esse assunto com todos, né? Porque senão hoje está complicado, né? Hoje a gente não sabe tratar. A igreja sempre foi aberta. A igreja sempre foi um modelo de um povo aberto para receber esse povo, né? Homossexuais, gays, lésbicas, receber cachaceiro, prostituta, sempre foi, a igreja sempre recebeu, né? Vem como estais, mas não permaneça como estais. Então, tem que ser tratado e visto hoje como tem que conduzir esse povo para um melhoramento da obra do Senhor. Né? Então, isso acontece, é discutido em convenções, né? Para ter a mesma visão, o mesmo entendimento. Beleza? E aí, pastor, Diga. tocou nesse assunto aí, e aí saiu uma notícia agora, de ontem para hoje, lá em Utah, nos Estados Unidos, foi proibido a Bíblia dentro da escola, porque ela é pornográfica. Nossa, que coisa. Misericórdia. Machista, pornográfica e algumas coisas mais que ele coloca. Depois eu vou botar a notícia aí no grupo. Rapaz, cada dia. Misericórdia. Então, eu Misericórdia. até queria falar nesse assunto sobre a questão disso, mas eu sei que agora não é na aula, nem no momento, mas assim, uma orientação de como que a gente lida com essas situações que essa convenção, né, que chama, acho que vai ser muito importante até para a gente poder instruir. Por exemplo, a minha filha chegou com um dilema em casa, falando, mãe, os meus melhores amigos assumiram, um é gay e a outra é lésbica. Eu, de verdade, não soube nem como agir numa situação dessa. Eu falei, minha filha, e falei sobre os princípios, que é errado, que isso, aquilo, outro. Mas ela falou, na minha sala, no geral, é assim. Então, a gente fica sem saber como fazer, orientar. A gente não vai dizer, se afasta desse pessoal, porque no mundo a gente está lidando com todo tipo de gente. É orientar mesmo, ensinar. Mas eu penso, assim, que era interessante a gente ter um ensinamento a respeito disso, né? Sobre esse assunto que é bem é o que está acontecendo, né? Bem atual, na verdade. E cada vez mais, irmã Fabiane, a Bia, com 9 anos de idade, quarto ano, ensino fundamental, um bebê, chegou essa semana falando assim para mim, mãe, duas amigas, né, da sala dela, disseram que elas são namoradas. Aí eu falei, não, minha filha, explica de novo, namoradas, não existe isso. Não, mãe, elas falaram que são namoradas e elas se fizeram até o casamento delas embaixo da escada da escola.
Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E, infelizmente, está cada vez mais próximo de nós, está até entre crianças que são inocentes. Eu fui lá, conversei tudo com ela, falei, você já sabe que isso é errado. Ela falou, sei, mãe, eu disse. Eu falei, o que você vai fazer? Você vai manter, porque tem evangélica na sala dela, tem ela, tem outra amiguinha dela que mora aqui na vila, e aí eu falei, e poucos outros. Aí eu disse assim, você vai continua tratando ela com respeito, né? Mas assim, se afasta no sentido de brincar menos, para poder ser menos influenciável, né? Eu dei essa E, orientação para ela, comecei a falar mais sobre a palavra de Deus, e para que ela entendesse, eu comecei a assistir com ela aqueles deixados para trás. Na verdade, eu dormi, ela assistiu, e ela entendeu de tal forma que já está usando termos como grande tribulação, essas coisas, sabe? Porque é uma forma de que, às vezes, a gente explicando um assunto muito complexo, fica mais difícil para a criança entender. Então, eu achei muito bom, entendeu? E esse filme trouxe, assim, coisas que eu achei tão interessante. Ontem ela foi na casa da amiga dela, que é da Igreja Batista, eu perguntei do que elas brincaram. Ela falou, mãe, a gente brincou de pastora. Aí a gente foi lá, tava eu, a Amanda e a Júlia. Aí nós fomos lá na casa da Júlia, porque a Júlia tinha que ler a Bíblia. Aí você acredita que a Bíblia da Júlia estava empoeirada? E a Júlia disse que não ia ler. Elas, tipo assim, queriam obrigar a Júlia a ler a Bíblia, né? Eu falei, não, filha, não pode impor, não pode obrigar. Mas eu vi que essa conversa, que esse esclarecimento trouxe, assim, uma visão mais ampla para ela. Então, serviu muito. É só orando e conversando mesmo. Só a misericórdia do Senhor. Essa notícia eu joguei aí no grupo agora, que eu falei sobre a Bíblia. Amém. Então, irmão Guto, e sabia que lá em Utah é uma das sedes daqueles Mormons? Eles são seitas, mas lá tem, assim, de uma grande quantidade. É uma cidade dos Estados Unidos, né? Um lugar muito frio, mas se você vê o tanto de Mormons que existem naquele lugar, e muitos saíram de lá. Então, eu fico até chocada, porque apesar de serem seita, eles acho que não sei se é a mesma Bíblia que eles leem, entendeu? Mas é interessante, né? Sair deste lugar, falar uma coisa dessa da Bíblia, da palavra de Deus, meu Jesus. Nem acredito que estamos vivendo isso. é os últimos tempos mesmo, não tenho que nem pôr nem tirar, nós estamos vivendo os últimos dias. E Verdade, pastor. se Jesus não voltar no prazo de uns 20, 30 anos, não vou nem muito, 20 anos, a gente vai ver cada coisa assim assustadora. E aqui no Brasil ainda não, né? Assim, aqui na capital, Porto Velho, aqui ainda não tá tá florescendo, né? Tá crescendo. Mas fora do Brasil, aqui dentro do Brasil, mas em outras capitais, que é metrópoles, meu amigo, o lesbianismo, o homossexualismo é terrível, né? Esses dias eu fui pregar numa igreja, não é do nosso ministério, é de outro ministério, e aí a irmã disse que trabalha com venda de roupa, então ela compra roupa lá de Goiás, nesses lugares ali, lá em São Paulo, né, ali acho que é na 21 ou 23 de março ali, sempre confundo ali, aquela rua lá, lá no Rio de Janeiro, né, onde vende roupa barata. E aí, diz que uma dessas viagens, sempre ela diz, graças a Deus, muito obrigado, Jesus, assim, né? Coisa natural do crente. E aí, um camarada que ela estava atendendo, ela disse, graças a Deus, glória a Deus. Ele disse, se a senhora repetir mais uma vez, eu vou lhe processar, que a senhora está me coagindo. Eu não comungo da mesma fé da senhora e eu estou cansado de ouvir a senhora falar. Detalhe, ele estava conversando com ela estava vendendo uma roupa, ele estava comprando, não tinha nem 5 minutos. Nem 5 minutos. Você tem ideia Misericórdia. como tá as coisas. Então a gente fica assustado, né? A gente tem que estar perto, observando nossos filhos, principalmente os nossos que estão nessa faixa aí de 0 a 10 anos, ver que essa criançada é muito grudada,
Eu conversando com um amigo meu, e ele trabalha nessas repartições públicas aqui do estado, né, na capital, ali pelo fórum, e ali ele repara muitas coisas, né, esses homens de 25 anos para baixo, esses jovens, né, eles andam com roupinha apertadinha, assim um negócio meio mole, não é homem mesmo, né? Aí ele reparou uma coisa, e ele é crente, ele reparou uma coisa, que as mulheres estão clamando por homens, mulheres solteiras, né, mulheres, né, clamando por homens mesmo, com atitude de máscula, né, sendo verdadeiro homem, né, você tem ideia, né, falaram tanto, né, claro, que o homem que é homem não vai bater, nem matar, outras coisas, né, vai tomar de conta, zelar, é o que vai na frente, é a atitude do homem, né? Claro, eu já falei o erro, mas também falo a outra particularidade. Mas percebe-se que essa juventude de hoje esses rapazes são meio afeminados, né? E a Bíblia diz, né? Ficarão de fora, né? Então, nós que temos homenzinho aí, que estão meninos ou meninas, nós temos que criar de acordo com que a palavra do Senhor nos ensina. Beleza? Amém. 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 Amém, é verdade. Amém. Isso tem que ser passado, né? Tem que ser passado para a igreja, o tratar, né? Eu ainda fico assim meio apreensivo, né? Porque é complicado, né? Como nós vamos tratar isso dentro da igreja? Como nós vamos conversar? Tem irmãos que não sabem. O que a Bíblia fala dos sodomitas, os afeminados, são, são nomenclaturas que a própria Bíblia usa, mas identificando, né? O camarada que é o homem que naquela hora é mulher, o outro é a mulher que naquela hora se faz de um homem. Tudo isso são nomenclaturas, ficarão de fora. Afeminado, sodomita, tudo. O ladrão, o tímido ali não é o tímido que recusa uma oportunidade, mas é o tímido ali, é aquele que na hora do perigo ele fica calado e toma uma postura errada. A Bíblia deixa bem claro, só de você não tomar partido da Bíblia, tu já está errando. Ela já é clara nisso. Eu estou em cima do muro, tu já está errado. Ou tu toma partido com Cristo, ou tu não toma partido. É isso que a Bíblia deixa bem claro pra gente. Não tem meio termo, né? Não tem, mais ou menos, aquele meme, né? Mais ou menos, mas não tem. Ou é ou não é. Então é isso que fica claro para nós e a gente tem que ter isso em mente para cada dia perseverar na caminhada com o Senhor, né? Esses dias também, quinta-feira, eu estou dando uma aula, e aí é epístolas cristãs na minha congregação. E aí coincidiu de cair as duas epístolas de Tessalonicense. E aí falou sobre a escatologia dentro dela, né? Que é Paulo falando a respeito da volta de Cristo. E aí gerou até de novo aquela situação, né? A gente vai lendo a epístola, lá eu tenho mais tempo para falar assim, né? Falar da epístola. E aí o irmão que estava falando sobre pré-tribulação, aquele negócio todo, né? Que nós já passamos aqui pela outra aula. Mostrei o texto, e aí ele engatou no texto e ficou assim, olhando para o texto e olhando para mim. E aí ele disse, e agora? Porque a gente acredita que a gente é pré, mas a Bíblia está mostrando outra coisa e já está apontando para outra, né? Eu falei, pois essa é a questão. E aí, como é que a gente fica? Né? Como é que fica, né? Pra você ter ideia, como é que fica? Da mesma forma que vocês ficaram naquela hora discutindo lá, tal, a gente conversando, uma discussão sadia, lógico, também gera para nós, né? Gerou em outro lugar, né? Então, sempre vai ter. Então, a teologia é para isso, é para trazer luz no meio da escuridão. A palavra de Deus é isso, é trazer luz no meio da escuridão, é trazer clareza, revelação, entendimento para as nossas vidas, que estávamos antes nas trevas e agora estamos na luz de Cristo Jesus. Vamos continuando. Ainda no capítulo 7, né? Jesus ainda falando sobre as suas reivindicações.
Aí na página 56 ele fala: quando Jesus começa a ensinar no templo, o povo admira-se de suas pregações, porque ele sabe que não tinha frequentado as suas escolas de teologia. Jesus explica que o seu ensino vem diretamente de Deus, e se alguém está realmente disposto a fazer a vontade de Deus, verificará que o seu ensino é verdadeiro. Depois defende a sua sinceridade, demonstrando que não busca a sua própria. Olhando no coração deles, vê o seu ódio para com ele e acusa-os de violarem a lei de Moisés. Em seguida, defendem o ato da cura de um homem no dia de sábado. Né? Ao ouvirem Jesus falar tão ousadamente, alguns do povo pensam que possivelmente os chefes o aceitem como o Cristo, outros não podem crer que seja o Messias, porque conhece o lugar da sua residência e os seus pais. Jesus reconhece que sabe estas coisas, mas replica que ignora o fato de que ele foi enviado por Deus. Alguns recordam os milagres de Jesus, inclinam-se a crer que Jesus é o Messias. Os fariseus, ao ouvirem isto, mandam oficiais que o prendem, e agora Jesus lhe diz que o seu desejo de livrar-se dele logo será cumprido, mas que virá o tempo em que buscarão um libertador e não encontrarão nenhum. Durante a festa dos tabernáculos, era costume dos sacerdotes irem ao tanque de Siloé e tirar água num cântaro de ouro, cantando ao mesmo tempo Isaías 12. A água então era derramada sobre o altar. Isso era considerado como uma comemoração da água data no deserto e era símbolo de derramamento futuro do Espírito Santo sobre Israel. Provavelmente foi nesse ponto que Jesus se proclamou como fonte das águas vivas, a rocha ferida da qual o mundo inteiro pode beber. Ao ouvirem isto, muitos reconheceram que ele era o Messias, mas outros obtiveram que ele não podia ser por ter vindo da Galileia. Os oficiais do templo, impressionados e intimidados por suas palavras majestosas, não o prenderam. Os fariseus censuraram-no, dizendo que nenhum dos principais acreditou nele, mas somente o povo ignorante. Nesse ponto, Nicodemos defende o Senhor e logo os fariseus afirmam colericamente que segundo as escrituras nenhum profeta viria da Galileia. Isto não era certo, porque Jonas e Elias eram daquela região. Né? Tudo isso foi no capítulo 7, verso 10 até o verso 53, Jesus ensinando no templo, na festa dos tabernáculos, na dissensão entre os judeus. Já no capítulo 8, nós vamos ter a mulher adúltera, né? Que é algo maravilhoso aqui, ainda parece uma continuidade do texto, do capítulo 7, mas nós vamos compreender algo interessante. Ó. Os escribas e fariseus trazem à presença de Jesus uma mulher apanhada em adultério e perguntaram-lhe se não deveria ser castigada com a pena imposta pela lei de Moisés. Era uma tentativa para pôr o Senhor num dilema. Se ele ordenasse que a mulher fosse liberta, isso seria uma contradição da sua declaração de que não tinha vindo para destruir, mas sim para cumprir a lei de Moisés. Se dissesse que a mulher deveria ser apedrejada de acordo com a lei, poderia ser considerada uma contradição de sua declaração, que não tinha vindo para julgar, mas sim para salvar os pecadores. Nosso Senhor resolve a questão transferindo o caso para a corte da consciência. Nesta corte, seus inquiridores descobrem que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É interessante porque essa mulher adúltera, ela vai... É a passagem que Jesus está escrevendo com o dedo na areia, né? Se você abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 17, versículo 13...
nós vamos ter algo fantástico. Quem está com a Bíblia aí? Jeremias 17:13. Olha só o que diz lá. O Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam ser envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. O mesmo, o capítulo 7 e o capítulo 8 é a declaração dele, né? Ele está declarando para aquele povo que ele é o Messias. A mulher adúltera foi jogada aos pés dele, Jesus está lá, ó, escrevendo com seu dedinho na areia. E Jeremias 17:13, ele está declarando para o povo que ele é a fonte das águas vivas. E que está mostrando para o povo, ele está escrevendo e apagando. Então o judeu sabia desse ensinamento, né, que ele está apagando do livro o nome. Então ele vai e apaga. Só que ele declara isso, ele declara fonte das águas vivas lá em João capítulo 7, versículo 37, olha lá. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Né? Olha como é maravilhoso, como é extraordinário. Jesus declara que é o Messias e aquele povo mesmo assim não entendeu. Ok? Vocês estão na live aqui? Amém, pastor. Um silêncio. Amém. Amém. Amém, pastor. Amém. Então vamos lá. Pastor, Nós rapidinho, por favor, Amém. como é esse negócio de que ele escrevia e apagava? ele escreveu o nome da pessoa. A mulher adúltera, os caras trouxeram para ele, né? Então ele Aham. a mulher jogaram nos pés dele. Ela foi apanhada em adultério. Só que a gente só vê a mulher, cadê o homem? Né? Uhum. Cadê o homem da história? Ok, tudo bem. Os camaradas arquitetaram um plano para pegar Jesus. Só que Jesus está acocado escrevendo na areia. Ele está mostrando para aquele povo que ele é o Messias, e o povo não está reconhecendo nada disso. O povo não quer saber nada disso. Então, ele está escrevendo o nome da pessoa e está apagando. Ele escreve e apaga. Né? Ele declara que ele é o fonte das águas vivas, porque ele mostra isso, ó, no verso 8, ele vai dizer aqui, ó, do capítulo 8, do verso 4 do capítulo 8. E pondo-se no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que diz? E isto diziam eles, tentando para que tivesse de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. Então ele escrevia e apagava. Escrevia e apagava. Então, quando o judeu olhava naquilo que... Isso aí é um entendimento de teólogos, né? Que ele escrevia o nome do judeu e aí Jesus apagava com a mão. E aí o camarada sabia, porque se ele é o Messias, ele tem esse poder de apagar do livro, né? Então aí eles entendiam que todos que estavam ali tinham pecados. Ninguém era mais santo do que ninguém, né? Então, por todos terem pecado, olha como Jesus vai dizer:
E endireitando-se, né, Jesus, e nada vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Sempre Jesus dizia isso para as pessoas, né? Vai e não peca mais. Larga o teu pecado, está curado, está restituído, está transformado. Vai e não peques mais. É algo maravilhoso, porque o trato de Jesus conosco o tratar dele é transformar as nossas vidas e perdoar os nossos erros. Nós somos totalmente averso a isso, né? A gente quer mais ir pecando, pecando, pecando. E em algum momento continuar pecando. Só que com Jesus é diferente. Eu tenho que ter um arrependimento sincero, ter uma transformação de vida, na minha vida, lógico, e alcançar esse valor espiritual ainda em terra. Nossas igrejas, nosso povo, melhor dizendo, nós precisamos viver um amor genuíno, uma vida genuína na presença do Senhor. Quantos que vocês sabem, que você conhece, que está afastado dos caminhos do Senhor? Quantos que você sabe que a vida dele ou dela, dentro da igreja, está difícil, está complicado, e não vai lá para dar um abraço, um beijo, um cheiro, uma palavra de conforto? É isso que Cristo estava fazendo. Ó, vai, não peques mais, mulher. Eu estou te ademoestando, estou te ensinando. O discípulo que mais encarnou isso na vida dele, o amor de Cristo, foram dois. Um que viveu, que presenciou todos os milagres, e um posterior. Vou falar do primeiro. Para mim, ele foi o que encarnou isso na vida dele. O apóstolo João, que escreve 3 epístolas, o Evangelho de João e Apocalipse. Então, isso encarnou na vida dele. Só João vai falar com tanto propriedade sobre o amor de Cristo para a humanidade, né? E é tão claro isso, que nas epístolas dele fica bem claro: filhinhos, amais uns aos outros. Filhinhos, porque o amor vem de Deus, meus filhinhos. Isso é uma maneira carinhosa de dizer: preste atenção naquilo que eu estou falando. Jesus vos ama. E quando você está mal? Quando você está com problema? E precisa que alguém pelo menos chegue assim do teu lado e diz: conta comigo. Né? Conta comigo. Estou do teu lado. Estou aqui para te socorrer. Amém? Amém, verdade. Amém. Amém. Quando alguém fala, não se preocupe, vou te ajudar em oração. Meu Deus, como isso faz uma diferença. Com certeza. E isso é a realidade do cristianismo. Só que hoje nós estamos vivendo um período que é terrível. Nós estamos vivendo um período da escassez de amor, da escassez de amor próprio, amor ao próximo, né? O abençoado é aquele que tem carro, casa, tudo do bom e do melhor. E a gente sabe que a luz da Bíblia Sagrada não é assim. A gente sabe. Esse é o maior erro que acontece teologicamente daquela teologia da prosperidade. Não corta não, Guto. Pode ficar tranquilo. É o maior erro, e o povo sabe. Quem somos nós? Não sei se vocês vão concordar comigo. Quem somos nós para tentar colocar Deus contra a parede? Meu Quem? Deus, ninguém. Ninguém, nós não merecemos nada. Porque tem crente que diz assim, eu não sei se vocês já ouviram ou passou por aí pelo Novo Horizonte, mas eu já ouvi, vi e já perguntaram para mim:
que se Deus não me abençoar, eu sairei da presença dele. Quem somos nós para colocar Deus contra a parede? Deus que E fez... outra, quem perde é a pessoa, quem vai sair da presença é a pessoa. Deus continua sendo Deus, com ou sem você, né? Só perde a pessoa que saiu da presença. Sabia que todos os momentos que eu pensei em questionar Deus em alguma coisa, eu penso e repenso e falo assim, meu Deus, mas quem precisa é eu, entendeu? Nossa, a pessoa realmente não tem noção de nada, não entendeu o que é Deus. Hoje as pessoas pregam tanto de amor, e esquece que Deus é Deus. Precisa de reverência, a gente precisa reverenciar, precisa temer, né? Com certeza. Com certeza mesmo. E esse temor e tremor está se perdendo dentro da igreja. Né? Esse respeito com o Senhor. E aí é só ter a dimensão. Imagine aqui uma vela. E essa vela é você. E há um ser gigantesco que está segurando a vela com 2 dedinhos. E ele tem o poder de fazer assim, ó. Morreu! Morreu! Quem somos nós, né? Quem somos nós de colocar este Deus contra a parede? Eu vou contar uma receita para vocês, que é para vocês terem uma vida melhor. Tem pessoas que se embaraçam muito com isso, né? Tentando, transferindo culpa, né? Colocando a culpa em Deus de uma coisa errada que aconteceu na vida dele ou dela. Ah, é culpa daquele homem, é culpa daquela mulher. Deixa eu te dizer um negócio. A culpa é nossa. Se eu pequei ou se eu errei, a culpa é minha. A culpa é nossa. Nós temos é que ter a hombridade de chegar para Deus e pedir perdão. Senhor, me perdoe. Eu é que errei, eu que fiz, eu que me precipitei, eu que tomei um caminho errado, eu que fiz o que não deveria. E detalhe, Deus sempre avisa. Deus sempre avisa. Nós é que somos teimosos e aí vamos querer fazer aquilo que Deus não mandou, mete os pés diante das mãos e aí o resultado é um erro, aí vem a consequência daquele erro e aí nós queremos dar fuga ou ter um culpado. E aí jogamos para Deus o culpado bota a culpa num outro homem, uma outra mulher, e aí nós vamos vivendo. Mas quando você diz, a culpa é minha, o erro foi meu, meu querido, você vai passar a viver melhor, porque você entende, você assimila, você compreende. E aí nós temos uma psicóloga aqui, né, que tá chegando lá, vai se formar em nome de Jesus, e se eu estiver dizendo alguma besteira, me corrija aí. Joga para fora esse sentimento, se desprende dele e assuma o erro para tu ter uma vida melhor na presença do Senhor Jesus. Ok? Amém. É verdade, pastor. Então vamos lá. Ainda no capítulo 8, nós vamos ter o discurso sobre a luz do mundo e a liberdade espiritual. Né? Jesus proclama-se em seguida a luz do mundo, um direito verdadeiramente divino. Né? Os fariseus objetam, né, que o seu próprio testemunho não prova a verdade de suas pretensões. Jesus responde que ele pode dar testemunho de si mesmo, porque tem o conhecimento perfeito da sua origem e natureza. Refere-se em seguida ao testemunho de seu Pai, isto é, aos milagres milagres pelos quais Deus confirmou a sua palavra e seu Filho. Jesus então acusa os fariseus de ignorância acerca do Pai. Apesar de o rejeitarem, dia virá em que buscarão um Messias e não encontrarão. Diz-lhe que depois de sua crucificação e ressurreição, quando o Espírito será derramado e obras poderosas realizadas em seu nome, então eles terão provas em abundância de sua divindade. Né? Nós vamos ter no capítulo 9
a cura de um cego de nascença, né? Não é o mesmo lá dos outros evangelhos, né? Na visita anterior a Jerusalém, Jesus havia curado um paralítico no sábado, e por causa disso, além da declaração de que era o Filho de Deus, tentaram apedrejá-lo. Na presente ocasião, passa a operar o milagre mais notável, a cura de um cego por Jesus no sábado. Ocasiona novamente o ódio dos chefes. Depois de uma tentativa de provarem que Jesus é um pecador, são confundidos pelos argumentos de um pobre homem sem instrução que foi curado, né? O discurso do bom pastor, provavelmente para mostrar o contraste entre os falsos pastores que expulsaram o homem da sinagoga e os pastores verdadeiros. Jesus pronuncia o discurso registrado no capítulo 10, verso 1 ao verso 21. Também nos versículos 1 e 2, Jesus refere-se aos verdadeiros pastores que entram no redil por meio dele mesmo, que é a porta, referindo-se àquele que tem uma vocação divina. No versículo 8, 9 e 12, Jesus refere-se evidentemente aos Messias e profetas falsos que enganarão o povo e causarão a sua destruição. É legal isso aqui porque ele mesmo vai dizer, né, que ele é a porta, né, das ovelhas, mas os salteadores vêm pelas janelas, né, entram pelas janelas, né. Ele não está isentando de problemas. Vai ter problemas, né, na nossa vida cotidiana, na vida cristã. Então, mas nós temos que lembrar que ele está na porta, né? Ele é a porta, né? É algo maravilhoso que ele zela e cuida pelas ovelhas, né? Mas os falsos entrarão pela janela. E ele está dizendo: eu sou a porta. Então, quem quiser tem que entrar pela porta, na presença do Senhor Jesus. Vai falar sobre o Jesus na festa da dedicação, capítulo 10, verso 22 a 42. Existe um intervalo de 2 meses entre os versículos 21 e 22. A festa das cabanas era em outubro, e a visita de Jesus a festa é narrada em João 7, 2 e 10, 21. Agora se trata da festa da dedicação, dezembro. Nesse intervalo, segundo parece, Jesus voltara à Galileia e viajara ainda mais longe, e já havia ocorrido a transfiguração, né? Nesta festa, os judeus perguntaram a Jesus se ele é Cristo. Jesus responde que as suas obras e palavras provam que ele é o Cristo, mas que eles não tinham crido porque não pertenciam ao seu rebanho, não obedeceram à voz do pastor divino. Jesus descreve em seguida a segurança das suas ovelhas e termina com a declaração de ser ele um com Deus. Os judeus procuram apedrejá-lo mais uma vez por dizer que era igual a Deus. Jesus justifica o seu direito de chamar-se Filho de Deus por meio de uma citação do Velho Testamento. Ele afirma que naqueles dias os príncipes e juízes às vezes eram chamados de deuses. Assim, pois, se juízes injustos, representantes temporários de Deus, foram chamados deuses, porque ele, o juiz justo e eterno, não podia ser chamado filho de Deus. E ele diz que ele não precisam crer nele se as suas obras não fossem divinas, né? Nós vamos ter o maior milagre de Jesus, capítulo 11, é a ressurreição de Lázaro. É legal, lá pela parte do versículo 18, quando diz assim: ora, Betânia distava de Jerusalém de quase 15 estádios, era 3,5 km, né? E muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria, né? Ali Jesus ainda diz uma frase, né? Isso era para manifestar a glória de Deus, né? Lázaro morre, alguns
não afirmam de que Lázaro morre, né? Mas também não temos a certeza. Era uma doença, naquele tempo até febre matava, para você ter ideia, um febrão matava. Jesus fez a cura lá da sogra de Pedro, né? A sogra de Pedro estava com um febrão, que estava com quase para lá de 40 graus. Aí você sabe, né? Acima de 40 graus, né, o corpo pode ter convulsões, né, e pode ocasionar grandes lesões cerebrais e no próprio corpo em si, em órgãos internos. Né. Então, naquele tempo, matava. Né. Não sabemos o que aconteceu, qual foi a doença de Lázaro. Né. Se alguém souber aqui na live, pode dizer. Eu não sei e o que eu ouvi não posso afirmar. Então, não vou nem dizer no campo, não vou nem deixar a curiosidade aflorar, né? Então eu vou ficar ocultamente. Mas se alguém souber, pode falar que depois a gente pesquisa mais um pouco e aí a gente vamos somar para ter a certeza. Foi alguma coisa que aconteceu na vida de Lázaro, né? Olha só, a sensação causada pela ressurreição de Lázaro reúne os sacerdotes fariseus num concílio com o propósito de determinar a morte de Jesus. Caifás deseja libertar-se de Jesus por razões políticas, argumenta que se for permitido a Jesus continuar o seu ministério e a sua popularidade causará um tumulto popular que despertará as suspeitas dos romanos e resultará sobre a sua morte, a ressurreição, conforme. Isso. Seu ministério, sua popularidade, né? Que despertará a suspeita dos romanos e resultará na perda do poder e ofício dos regentes em calamidade para a nação. Assim sendo, ele argumenta, é melhor que um só homem sofra em lugar de uma nação inteira. Isto é, o que ele quer dizer, por suas palavras, no versículo 50, mas Deus lhe conferiu o significado de profecia da morte expiatória do Messias. Quer dizer aí, Guto, alguma coisa? Nós vamos ter a rejeição final de Cristo pelas nações, né? Finalzinho do capítulo 11, já no capítulo 12 até o versículo 50, né? Vai ter no capítulo 12, aparece Maria ungindo com unguento os pés de Jesus, né? Aí vai ter uma passagem lá no verso 6 do capítulo 12, diz assim: ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Sabe quem que João está dizendo aqui? Dou um docinho na próxima aula, quem me responder. Dá um copo ali, meu filho. Capítulo 12, verso 5. Então fala. Guto vai falar, Guto vai falar. Não, eu estava aqui no irmão Google aqui, olhando sobre a morte de Lázaro, né? Não vai falar a Bíblia, mas aí eles acham, alguns autores aí, que é a hanseníase, né? A lepra. Fica no campo da hipótese, né? Por isso que eu disse que eu não ia citar, né? Que ele não tem a certeza, né? E aí, alguém se atreve a responder aqui no capítulo 12, verso 6? João, capítulo 12, verso 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse ao seu. Era ladrão, tinha a bolsa e tirava que ali. Não sei não, pastor. Ele estava se referindo a quem nesse versículo? Iscariote. Eita, pastor, eu peguei aqui a Bíblia que tem aquelas explicações. Posso ler a explicação como fala? Diz Pode, assim, pode. ó. Se o unguento tivesse sido vendido e o dinheiro dado a Cristo, Judas o teria roubado. Infelizmente, na atualidade, a maior parte do dinheiro dado para o que é supostamente para a obra de Deus é roubado, quer dizer, usado para fins incorretos. Fala de Judas mesmo, pastor. Né? Porque, ó, aquela mulher, no verso 3, olha só. Então Maria
tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento, né? Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, né? Nós temos que ter esse entendimento, né? João está dizendo, já escreveu, então esses acontecimentos tudo aconteceram, então ele já coloca aqui até entre aspas, né? O que vai de traí-lo lá na frente. Por que não se vende este unguento por 300 dinheiros e não se dê aos pobres? Então, claro que Jesus sabia o coração de Judas, né? Que Judas foi o daqueles discípulos que pediu para seguir Jesus, não foi chamado por Jesus para ser discípulo. Ele não foi escolhido, ele estava ali e aí pediu para. Jesus, eu quero ser um dos teus discípulos. Jesus, vai, vem aí, toma a bolsa. E Jesus sempre vai dar-lhe o dedo na ferida, como outro diz, que é para ver se o camarada se transforma. Toma a bolsa, cuida. Então Jesus conhecia o histórico de Judas, né? Então essa que é legal. Mesmo conhecendo, Jesus dá a oportunidade para a pessoa, né? Nós vamos ter ainda a rejeição final de Cristo pelas nações. O capítulo 12 registra 2 acontecimentos mencionados, né, pelos outros evangelistas, a unção de Jesus e a entrada triunfal. João, no seu evangelho, coloca a ceia em Betânia, que ficava a 4 quilômetros a leste de Jerusalém, na encosta leste do Monte das Oliveiras. Era onde Jesus se hospedava quando visitava Jerusalém. Um dia antes da entrada triunfal, o que poderia ser no sábado à noite. Foi provavelmente cerca de um mês depois de Jesus ter ressuscitado a Lázaro, dentre os mortos que deve ter pertencido a uma família abastada, pois o valor do perfume era de 300 denários, equivalente a 1 ano de salário para o trabalhador comum. É provável que Jesus tivesse falado de sua crucificação. E Maria, irmã de Lázaro, bondosa, compassiva, solícita, amável, talvez notando no olhar de Jesus algum sinal de dor, disse para si mesma: não é uma parábola? Ele realmente quer dizer isto? E ela foi buscar o tesouro mais precioso da família, derramou sobre a cabeça e os pés de Jesus, enxugando-os com o seu cabelo. É possível que nenhuma palavra tenha sido pronunciada. Ele, porém, compreendia, sabia que ela estava procurando dizer o quanto seu coração sofria. Jesus atribuiu tanto valor a esse gesto que disse que em todos os lugares, até onde chegasse o seu nome, até os confins da terra e até os fins dos tempos, esta ação seria lembrada. Durante a festa da Páscoa, uma petição de alguns gentios que desejam vê-lo evoca uma profecia da sua morte, que traria a salvação ao mundo gentílico. Depois ele marca o caminho que os seus discípulos deviam seguir, ao dia da abnegação e até da morte. Embora a ideia de uma morte vergonhosa lhe seja extremamente repulsiva, ele não recua, anuncia que a sua morte será o juízo do mundo, a derrota de Satanás e o meio de atrair a humanidade enferma do pecado. O capítulo 12, versículo 37 a 41, registra o resultado geral do ministério de Cristo a Israel: rejeição da luz, seguida por cegueira espiritual da sua parte. Os últimos versículos deste capítulo contêm o último apelo de Jesus à nação. Parece que Jesus estava dizendo hoje, bem cedo para nós isso aqui, né? A rejeição da luz e seguida por cegueira espiritual da sua parte, né? Percebe-se isso claramente nos dias atuais da igreja na face da terra. No capítulo 13, nós vamos ter algo bacana. Jesus lava os pés dos discípulos, né? Aqui já é o preparo para a última ceia. A ocasião foi a contenda entre os discípulos sobre os quais deles exerciam
as funções mais importantes no reino. Trata-se de um problema que seguiu em várias ocasiões entre eles, a despeito de Jesus declara repetida vezes que estava para ser crucificado, declarações que eles entenderam até o fim como parábola ou metáfora, e não como fato concreto. Eles pareciam imaginar que a entrada triunfal 5 dias antes indicava que estava quase na hora dele levantar em Jerusalém o trono de um império mundial. Até isso, né, como eu disse nas outras aulas, os judeus esperavam que o Messias fosse um líder político. Mas não foi isso. Até mesmo João o Batista, quando mandam perguntar, né, que ele diz assim, manda perguntar dele. Até ele estava esperando isso do Messias. E Cristo não fez isso. Cristo responde diferente, né? Eu vim para dar vida, da visão aos cegos, da vida, né? Vida para aqueles que estão perdidos. Eu curar, levantar do monturo. É isso que ele veio. Até nisso o povo não entendeu. E tem pessoas que estão assim continuamente dentro da igreja, né? Não entendem, não compreendem, não assimilam a vontade do Eterno. E não entendem o valor da cruz do Calvário para a vida deles, né? Então, vamos continuar nisso. Ele não veio para reinar naquele momento, né, pastor? Mas sim para morrer em favor da humanidade, né? É isso que eles não compreendiam, né? É isso mesmo. Ele veio, mas o povo não entendeu. Ele veio para morrer pelos nossos pecados, perdoar nossos erros e ainda deixar troco, né? Que até o final das nossas vidas, se ele não voltar, né, buscar a sua igreja, nós estaremos pecando todos os dias. Então, nós precisamos continuamente ter o sangue de Jesus sobre as nossas vidas para vencer todo e qualquer males que venha do inimigo e continuar caminhando na presença do Senhor Jesus. Amém. Na página 68 vai falar Jesus se despede dos 11 pela última vez, né? Este capítulo inclui o capítulo 17, são as palavras de mais ternura em toda a Bíblia. Depois de ouvir falar acerca da morte e partida do Senhor, os discípulos ficam tristes. Agora ele diz as palavras consoladoras mencionadas no capítulo 14, pronunciadas quando ainda estavam à mesa, como um remédio para o seu estado perturbado. Sugere 3 coisas que tenham fé nele, que ele irá preparar-lhes um lugar e que ele voltará outra vez. Em resposta à pergunta de Tomé a respeito do caminho para o céu, responde que ele mesmo é o caminho. Ele é o caminho porque é a imagem e o revelador do Pai. A sua união completa com o Pai é mostrada pelo fato de que até as palavras que falava e as obras que faziam eram por meio do poder direto do Pai. E a sua união com ele devia ser de tal maneira que os discípulos fariam as mesmas obras. Isto se realizara por meio da oração, a obediência aos seus mandamentos e ao amor com ele seria a causa pela qual ele lhe mandaria um consolador que agora habitava com eles, mais tarde estaria neles e causaria também que o Pai e o Filho se manifestassem a eles. No versículo 26 explica o ministério do Espírito Santo com a revelação aos discípulos e ele faz o seu último legado aos seus discípulos, a sua paz. Né? Aqui no verso do capítulo 14, a partir do verso 1, ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, né? Vou preparar-vos lugar, e ele vai dizer, ele responde a Tomé, no verso 5, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Ele responde,
dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqui há um fato interessante que quebra toda e qualquer heresia. Se desqualificar Jesus, já não tem mais caminho. Jesus é o caminho. Na aula passada, acho que foi a irmã Valéria que postou, que pode aparecer até um anjo proclamando um novo evangelho. A obrigação minha é rejeitar, porque o caminho já está aberto e trilhado por Cristo Jesus para a minha e para a tua vida. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Então vamos lá. Ainda na página 69, né, vai ter no seguinte capítulo, já a caminho do Getsemane, Jesus explica a relação entre os discípulos e ele durante a sua ausência, uma união vital, orgânica, simbolizada por uma videira verdadeira e as suas varas. Mostra como esta videira verdadeira se conserva limpa e frutífera, tirando as varas que não dão fruto e limpando as sãs, já foram purificadas por seu ensino, mas ele exorta-os a permanecerem nele para manter a sua união vital. Ele mostra-lhe como pode ser atendida às suas orações por permanecerem nele e as suas palavras permanecerem neles. Se tiverem frutos, né? Acho que foi uma repetição aqui do livro. Haverá dois resultados. O Pai será glorificado, a eles mostrar-se-ão verdadeiros discípulos. Exorta-os a continuar em seu amor, sendo isto realizado pela observação dos seus mandamentos. A união entre eles mesmo há de ser mantida pelo Espírito do amor, guardando os seus mandamentos, entram numa relação com mais íntima com ele. O mestre escolheu-os como seus discípulos, escolheu-os para um propósito específico e deu dar fruto e desfrutar de uma comunhão peculiar na oração com o Pai. Os versículos restantes do capítulo 15 revelam a atitude do mundo para com os discípulos. E aí eu quero fazer uma pergunta que eu lembrei. Lembra naquela aula que eu disse para vocês, acho que aí na igreja, para vocês falarem sobre o nome do Eterno na oração? Quem é que fez isso? Eu falei assim, falei, mas não, ao mesmo tempo que eu falava, pastor, eu falava assim, voltava a falar Deus de novo, entendeu? Eterno Deus, não foi daquele jeito. No fim, em resumo, eu não fiz do jeito que o senhor falou, ensinou. Mas, ô Guto, tu sentiu alguma diferença na oração? Sim. É diferente. Estou lhe dizendo, façam, querido. Vocês vão ter uma experiência fantástica. Eu vou Parece fazer. que chega. Diz Adonai, ou Eterno. Você vai ter a certeza que alguém chega. Chega ali. Porque você tratando com o nome, né? Você está chamando a pessoa certa para dentro da tua casa. Né? É igual aquele versículo lá de Apocalipse. Eu estou à porta e bato. Se abrir a porta, né? Quando esse abrir a porta, eu reconheço quem está me chamando. Sei o nome dele que está me chamando. Então eu abro a porta para ele adentrar e entrar na minha vida. Para ter. Então, se eu adentrei, claro, se eu abrir a porta, eu reconheço quem é, sei quem ele é, então vou tratar com o nome dele. Né? Então, é para criar intimidade, ter um laço de fraternidade, com amor, com carinho, com zelo. Façam, queridos, façam. Amém, vou fazer em nome do Senhor Jesus. Eterno, Adonai, né, pastor? O senhor falou. Faça, é o nome do Eterno. Você vai ter, nossa, você vai ter algo assim. Você parece que a tua oração fica mais gostosa. Eu não sei se acontece isso com vocês, mas acontece comigo.
mesmo cansado, mesmo quando a minha mente já acusa, né? Não vou dizer aqui, não é para minha glória isso, longe disso, não, eu sou mais santo do santo, não. Quando eu estou cansado, eu digo, Senhor, eu estou cansado, ó meu Pai, eu estou cansado, fadigado. A irmã Fátima até Mas, fala aí, ó. fale, cadê? Abra a câmera, irmã Fátima, fale com a gente. Eita, ela tá distante. Mãe, aperta no desenho da câmera e do microfone. Ela não sabe, irmã, mas ela tá assistindo a aula. Tranquilo, não tem problema não. Deixa, galera, que ela vai já pegar o Guto. Ela tá brava, irmão Guto, viu? Ela tá brava, irmão. Meu Deus. O que o irmão Guto fez, hein? Ela tá dizendo aqui, é mentira, ela tá brava, é mentira. Olha lá, tá lá na cozinha gritando, eu tô aqui em casa, eu tô ouvindo. Tô de esperar que eles estão me escutando tudinho. Só através da Ele voz galera. inventou um sistema, pastor. Ela disse que ele inventou um sistema e ela tá brava com ele. Meu Deus do céu. É Não invente. verdade. Ô, irmão Guto, ela tinha entendido que era para o professor ia fazer pergunta para a gente nos muros das interrogações. Eu disse, não, mãe, é a gente que pode fazer perguntas, outras perguntas referentes à palavra. Ela entendeu. Não, a ideia é o seguinte, é só um bate-papo ali e tal, depois. Porque às vezes você quer perguntar alguma coisa e está fora do livro, né? Do assunto do livro. Só para. Exatamente. E a E o gente vai lendo a professor pode palavra e vai e o surgindo. professor pode perguntar também para os alunos aí. Ó. É uma boa ideia aí também. Misericórdia, Jesus. Isso! Nós vamos ter ainda na página 70, né? Em seguida, no último parágrafo aqui da página 70, explica a tríplice ministério do Espírito Santo com a relação ao mundo. O Espírito Santo convencerá o mundo de fato de que a incredulidade nele é um pecado, revelará o fato de que ele, o crucificado e o justo, muito embora os maus prosperem e os justos sofrerão, convencerá o mundo de que há um juízo que virá para endireitar as coisas, e em seguida o explica o ministério do Consolador com relação aos discípulos. Jesus lhe diz que a sua partida pela morte os tornará triste, mas que eles o verão novamente e o seu choro tornar-se-ão em alegria, vê-lo-ão outra vez, primeiramente depois da sua ressurreição, segundo com os olhos da fé, finalmente face a face. Após a sua ascensão, não serão necessário que ele rogue por eles, porque terão acesso direto ao Pai. No capítulo 17, nós vamos ter a oração intercessora, né? Ele se despede com ternura, encomendando-os a Deus e orando em favor dele, ao seu favor. Relembra a sua experiência e glória pré-encarnadas, o que lhe deu coragem, orou ao favor dos seus e não pelo mundo. Viera para salvar o mundo, mas os seus interesses especiais estavam voltados para os que nele criam. Fez nítida distinção entre os que eram dele e os que não eram. Esse tema percorre todos os escritos de João. Damos um simples esboço desta oração. É a oração por si mesmo, né? Pela sua própria glorificação, a oração pelos seus discípulos, pela sua preservação e pela sua santificação, e oração por todos os fiéis, pela união e pela sua presença com ele. No capítulo 18, nós vamos ter os fatos de Jesus é preso no Getsemane, Jesus é perante o Sinédrio e Pedro nega Jesus 3 vezes. Ainda no capítulo 18, Jesus perante Pilatos, e aí, claro, que o 18 e 19 é contínuo, nós vamos ter a crucificação, o sepultamento de Jesus,
E aí, lá no capítulo 20, já é a ressurreição, né? Nós vamos ter aqui na página 72, eu acho que não precisa ler, né? Porque essa parte, todos os evangelhos mostram-nos esse fato, né? A traição e a prisão, né? Aqui é um fato que a nossa repórter, ela mostra aqui, a guarnição romana era constituída de 500 a 600 soldados. Foi para prender Jesus. E eles não sabiam. Eu tô rindo porque é desse jeito. Quando tu lê a Bíblia, como é que os caras não sabiam? Precisou de Judas dar um beijo e não sabiam. 600 homens para prender um homem só. Então, Diz... pastor, e ele não era, apesar de eles não o reconhecerem como Messias, ele era muito popular. Pastor, É isso que a gente acha, né? Pode dizer. eu já vi uma teoria, inclusive lá na igreja. Lá, o evangelista falando que o rosto de Jesus ele mudava. Inclusive quando a mulher. Hã? Aí ele cita essa situação aí, que o pessoal Sim. tiveram que conhecer, tive que marcar ele com um beijo para poder saber que era ele no meio da. E a outra situação, quando ele depois que ele ressuscita, né, que as mulheres vão lá e parece que não reconhecem ele, não, aqui é Jesus. Ah, Ou seja, o rosto mudava? Tipo assim, a Ou eles tinham os condição traços comuns, como o do povo? já vi, inclusive ele pregou, ele era o evangelista Francisco, ele tem essa teoria aí, que era lá da igreja rapaz, Agora, que essa é eles nova. Nunca tinham tinha os ouvido, não. traços comuns com o pessoal da região, tinha, né, pastor? Tinha, era pessoa comum. A gente passou ainda agorinha aqui. Quando os soldados foram para prender Jesus, eles não sabiam. Só quando Jesus falava que eles entendiam, mas eles ficaram tão assim, atônicos com as palavras de Jesus, que eles não prenderam Jesus. O que não entra na minha cabeça é assim, 600 homens indo prender Jesus, e eles precisavam de ter Tomé não, Judas tem que beijá-lo para identificar, mas é né? uma coisa interessante, que alguns Hum. daquela época o pessoal consegue ainda ter noção do rosto mesmo, mas o Cristo mesmo ninguém consegue saber. Então tem um pouco de sentido no que ele falou. Não sei se tudo bate, né? Eu vou até pesquisar, né? Se Alguns Jesus. tem um que o cara. É tipo assim, a transformação dele não é que nem tipo assim, ele tava. Como ele queria dizer? Ele queria dizer da seguinte forma, como ele buscava muito, o rosto dele talvez não mudasse conforme ele tivesse buscando mais e mais, e ele estaria espiritualmente. É diferente, né? Quando o cara está espiritualmente. Pode ser também, pode ser. Mas tem que pesquisar. Mas até onde eu percebi, Jesus era comum. A única diferença era no falar, né? Se ele não falasse, ninguém ia reconhecê-lo. Mas a popularidade era o seguinte: é aquele negócio, né? Lá na Galileia tem um tal de Jesus carpinteiro, filho de um carpinteiro. Ele está dizendo que é o Messias. Então era nesse sentido que a popularidade ia crescendo. Alguém conta lá para o cego Bartimeu que era Jesus o Nazaré, o Nazareno, né? Claro que ele não está vendo, né? Mas ele entende que era Jesus. E havia uma profecia que o Messias daria visão aos cegos. Então é por isso que ele grita e berra. Mas aí mudar o rosto. Agora tu tá falando aqui, eu tô lembrando, eu já ouvi já disso. Mas eu vou pesquisar e aí semana que vem não, né? Na próxima aula eu vou trazer essa pesquisa aí. Eu vou até anotar aqui. Vou anotar aqui. Tanto que é interessante que o rosto de Cristo, ninguém não tem nem noção de como seria mesmo. Oi, apareceu uma voz da consciência aí. Que ela estava Fale falando mais. de Moisés,
Todos aqueles têm o pessoal tem a noção. Davi, como seria realmente. Mas Jesus. Jesus, ele não tem o povo não tem a noção ainda, né? Isaías diz como é que era Jesus, né? Isaías diz. Ele não era homem belo, né? Bonito, Isso. né? Mas um homem normal, comum, né? Mas agora tu me deixou com o canil todinho atrás da orelha. Eu Não, vou a Bíblia pesquisar isso ela aí. é complexa e é bom a gente ver isso aí. Inclusive, ele foi nosso professor aqui da EPOAD. Ele falava, às vezes eu falo, é mesmo? Ele fala, não, é por aqui, assim. Aí ele explicava conforme a teoria dele. Ele citou essa situação. Que é como tinha muita gente com ele, todo tempo era conhecido, como é que ninguém sabia que era ele? Aí ele, Não, mas a fama se espalhava, né? Mas a gente tem que ter mais um ou menos. entendimento que não tinha as situações que hoje nós temos, né? Mas alguém podia apontar, aquele lá, Aí, por né? exemplo, aqui as mulheres não reconheceram ele, né? A mulher não conheceu ele de imediato, né? Ah, mas ali ele já estava com o Foi corpo glorificado, né? glorificado, exatamente. Aí Então, não tinha a ideia é o diferença. seguinte, que como ele se dedicava muito, toda vez estava um pouco mais glorioso, né? Então, não seria um... Ainda tô meio duvidoso, né? Porque lá com Moisés, ele veio com o rosto brilhando, né? Aí ele coloca o véu. Mas o brilho do rosto diminuiu, até chegar a um ponto que desapareceu, né? Ah, mas, rapaz, eu tô meio assim, escabriado agora. Agora me deu medo. Coloquei Mas, uma pulga atrás da vou, sua orelha aí, ó. Daqui dá de ver ela. eu vou pesquisar e vou consultar os livros aqui em casa e na próxima aula, já tá até anotado aqui. Jesus mudava de face, né? Eu fico tranquilo, vamos saber disso. Né? Vai ter o julgamento antes, lá Caifás e Pilatos. Eu não preciso dizer isso porque a gente viu, né? A crucificação, a ressurreição, a manifestação de Jesus aos discípulos. Aqui, ó, Maria Madalena, junto com outras mulheres, vai ao sepulcro. Capítulo 20, verso 10. Até o capítulo 21, verso 25, né? É legal porque acontece, ó. Vamos lá, ó, o que diz, ó. Verso 6 do capítulo 20. Diz assim: Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. O lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava como lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo. Esse outro discípulo aqui, é, no meio teológico, falam que é o próprio João, né? O João, discípulo do amor, que escreve esse evangelho aqui, né? Aí que chegara primeiro ao sepulcro, por ele ser mais novo do que Pedro, ele corre mais rápido, né? E viu e creu. Olha só, ele viu e creu. É que aí as palavras de Jesus ficaram bem nítidas para eles com literalidade, né? Ele falou, meu Deus, ele morreu mesmo, ele foi crucificado. Aí eles tiveram o entendimento disso, né? Aí no verso 9 diz aqui, porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Aí Jesus aparece Maria Madalena, né? Diz lá no verso 13, e disseram-lhes eles, mulher, por que choras? Ela lhe disse, porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Beleza, que a gente entende que ele estava com o corpo já glorificado. Tudo bem, estava já no processo ali. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que
era o hortelão. O hortelão é aquele que cuida nesse princípio aqui de horta, jardins, né? Que cuida das flores ali daquele local. Nós estamos falando do sepulcro, né? E disse-lhe: Senhor, se tu o levastes, dize-me onde o pusestes e eu o levarei. É legal isso aqui. Cara, a mulher tá dizendo: eu vou pegar o corpo dele. Deixa comigo. É isso que é legal, né? Aí eu tenho aqui, ela disse-lhe Jesus, Maria, olha, ela mudou, né? Ele mudou, né? Maria. Aí ela entende que é Jesus, só pela entonação da voz, né? Eita. Ela voltando-se, disse-lhe Raboni ou Rabi, né? E outras interpretações, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Aí, claro, vai chegar na parte 19 aqui do verso 20, capítulo 20. Chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinha ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: Paz seja convosco, né? Aí a gente sabe que Jesus não precisa de porta aberta e nem porta fechada para operar milagre. Aí nós vamos ter a Maria Madalena, que eu contei agorinha aqui, né? Nós vamos ter os apóstolos, que era essa passagem, apareceu ao cair da tarde daquele dia em Jerusalém. Aos apóstolos, uma semana mais tarde, Jesus aparece, agora estando Tomé. Os sete no mar da Galileia. Nesse incidente, os discípulos haviam voltado para a Galileia, conforme Jesus lhe ordenara. Ele escolhera determinado monte e provavelmente também o dia e a hora do encontro. Enquanto esperavam, eles voltaram à sua antiga ocupação, pescadores. Foram pescar. É possível que estivesse na vizinhança ou no mesmo local em que 2 ou 3 anos antes ele os chamara para ser pescadores de homens. Na presente ocasião, concedeu-lhes uma pesca maravilhosa. Há uma diferença lá, ó. Pesca maravilhosa e uma pesca milagrosa. Tem diferença nisso, hein? Conforme fizera da primeira vez, vários anos antes. Após a pesca milagrosa e a refeição, Jesus confere a Pedro a sua missão, como pastor de ovelhas. A pergunta, repetida 3 vezes, pode referir-se às 3 negações de Pedro. Contudo, vejamos... O que, mãe? É uma polpa que a tua filha deu para me trazer. Acho que é cupuaçu. Mas agora eu tô vendo um negócio melado ali. Ai, desculpa, ela também trouxe um fígado aí. Aqui? É. Né? Só um momento de mãe e filho aqui. Vai ter na página 78, mais do que este, né? Estas coisas, ou estes homens, em grego, as formas masculinas e neutra da palavra traduzidas, são idênticas, né? E aí ele vai falar, você me ama, né? Jesus emprega o verbo grego agapão, ou agapé, ou ágape, né? Aqui é um verbo diferente, né? Você me ama realmente? Pedro emprega o verbo filio, né? Ou filéu. É o amor de irmãos. Gosto muito, ó, a palavra muda, né? Gosto muito de você. Agapão, o ágape, expressa o tipo mais sublime de devoção o amor de Deus tem pelos seus filhos. Pedro se recusa ao empregá-lo. Emprega, em vez disso, o verbo que significa amar como amigo. Na terceira vez em que faz a pergunta, Jesus desce no nível do verbo usado por Pedro e pergunta, você gosta muito de mim? Pedro sentiu-se magoado, porque na terceira vez Jesus questiona até mesmo o que Pedro acabara de afirmar 2 vezes. Jesus leva Pedro de modo suave, reconhece que realmente amava o seu mestre, dentro do melhor da sua capacidade, o que era o suficiente.
Nós vamos aqui ainda ter o cuide, eu pastorei as minhas ovelhas. Jesus prediz o martírio de Pedro. Legal isso aqui, ó, historicamente já ocorrera muito tempo antes de João. Escreve essas palavras no seu evangelho, versículo 20 a 24, no mesmo capítulo, foram escritos por João para corrigir uma impressão falsa que se tinha propagado entre os discípulos pelas palavras de Jesus a Pedro. Pensavam que Jesus queria dizer que João não morreria. No entanto, João mostra que estas palavras não significam que não morreria, mas sim que se Jesus desejasse que João ficasse até que ele viesse, Pedro não tinha nada com isso, né? No versículo 25, deixa claro que os objetivos deste evangelho não é nos apresentar um relato minucioso e detalhado do ministério de nosso mestre, mas sim pontos específicos que o apóstolo João considerou importante para fortalecer a fé de crentes em toda parte e acrescentar vidas ao reino de Deus. Nós vamos ter aqui no capítulo 7 os últimos acontecimentos da vida de Jesus, né? A última semana de Jesus, né? Sábado ele chega em Betânia, domingo a entrada triunfal, segunda a maldição da figueira dos mercadores é expulso do templo, terça o último dia do Senhor no templo, Judas negocia com os sacerdotes, quarta o dia que quietude em Betânia, quinta entardecer a última ceia, noite agonia no Getsemane, sexta julgamento e crucificação, domingo Jesus ressuscita dentre os mortos. Os movimentos de Jesus na última noite, né? Os movimentos de Jesus na última noite, a última ceia, celebra talvez no lar de Maria, mãe de Marcos, dali aos 8 ou 9 da noite Jesus foi para Getsemane, a uma distância de 1,6 km. No Getsemane Jesus ficou em agonia 2, 3 ou até mesmo 4 horas, e em seguida foi detido e levado à casa do sumo sacerdote, perto da qual tomara a última ceia. Na casa do sumo sacerdote, Jesus foi mantido aqui desde a meia-noite até o raiar do dia, foi condenado, zombado, cuspido, negado por Pedro, e ao amanhecer oficialmente condenado e encaminhado a Pilatos. Nós vamos ter o tribunal de Pilatos na fortaleza Antônia. Pilatos procurou eximir de responsabilidades e encaminhou Jesus a Herodes. Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Palácio de Herodes, aqui Jesus foi alvo de zombaria e depois foi mandado de volta a Pilatos. Novamente diante de Pilatos, foi açoitado e condenado à crucificação. Nós vamos ter a crucificação de Jesus às 9 da manhã, né? Jesus chega ao Gólgota. Enquanto é pregado na cruz, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Para nós é difícil controlar a ira contra os assassinos, mesmo quando simplesmente lemos a respeito disso. Ele, porém, estava totalmente isento de ressentimentos. As suas roupas são divididas entre os soldados, recebe zombarias várias e desprezo dos principais sacerdotes anciãos dos escribas. Depois de talvez 1 ou 2 horas, Jesus diz ao criminoso arrependido: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus diz à sua mãe, referindo-se a João: as trevas caem e desde o meio-dia à hora sexta até as 3 horas da tarde, a hora nona, as suas últimas declarações são feitas enquanto está expirando. Tenho sede, né? Febre ardente e a sede excruciante acompanhavam normalmente a crucificação. Está consumado, o tetelestai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aí um terremoto, a cortina do templo se rasga. Eu tenho até que dizer que a cortina do templo tinha a grossura de uma mão, assim, ó. É uma mão. Não é uma mão, não. Era uma mão de grossura. Ela rasga de alto a baixo, né? O centurião crê, as mulheres ficam aflitas, o sangue e a água fluem do lado de Jesus, né, do peito. José e Nicodemos pendem o corpo de Jesus para o sepultamento, e assim a noite cai sobre o crime mais sinistro e hediondo da história da humanidade. Vai ter a ressurreição de Jesus,
a ressurreição de Jesus, né? Se os 4 relatos da ressurreição tivessem sido todos idênticos, poderia suspeitar de que todos os 4 autores do evangelho fizeram uso em comum acordo, né? Mateus relata de um jeito, as mulheres visitam o túmulo, Jesus aparece, as mulheres, os guardas são subornados, Jesus aparece aos 11 da Galileia. Marcos, as mulheres visitam o túmulo, Jesus aparece a Maria Madalena, Jesus aparece a 2 discípulos na estrada de Emaús, Jesus aparece aos 11 em Jerusalém, no primeiro entardecer e a ascensão. Lucas diz, as mulheres visitam o túmulo, Pedro corre até o túmulo, Jesus aparece aos 2 e a Pedro, Jesus aparece aos 11 em Jerusalém no primeiro entardecer, aparecimento final 40 dias depois e a ascensão. Já em João diz assim, Maria Madalena visitou o túmulo, Pedro e João correm até o túmulo, Jesus aparece a Maria Madalena, Jesus aparece aos 11 no primeiro entardecer e Tomé está ausente, Jesus aparece aos 11 em uma semana depois, Tomé está presente e Jesus aparece aos 7 no mar da Galileia. Nós vamos ter as considerações finais, bibliografia, e assim a gente termina o livro Evangelho de João. Amém? Estão aqui, queridos? Amém. Amém, estamos. A sua secretária está aqui também, irmão. A secretária sumiu. Meu Deus. Secretária. A secretária sumiu. E aí, vocês têm alguma pergunta? Pastor, eu tenho uma pergunta. Tem alguma pergunta? Eu tenho. Peraí, Então, só um minuto, por favor. Peraí. A minha pergunta é a seguinte. Lá na página que a gente viu a respeito do Espírito Santo, né? Da tríplice do ministério do Espírito Santo, que ele, na 70, né? Convencerá o mundo do fato da incredulidade, né? Revelará o fato de que ele, o pecado é o justo, ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, como diz na palavra. E eu quero saber, pastor, o seguinte, com relação a isso, o Espírito Santo, ele vai convencer a todo e qualquer homem, ou os homens que vão servir ao Senhor, os seres humanos que vão servir a Deus, já são escolhidos antes da fundação? Entendeu? Porque assim, eu tenho aquela discussão, eu não sei o que a gente eu não sei o que é aquela a parte, se somos arminianos, calvinistas, eu não sei sobre isso, entendeu? Existe assim, na presciência de Deus, Deus já sabe todos que vão servir a Ele, Ele pode pensar todas as coisas, mas tem essa liberdade de que Ele morreu por todos, ou seja, todos têm essa oportunidade. Sim, todos vão ter essa oportunidade, né? Porque, claro, ele sabe, todos que vão chegar a ele, né? Mas, se eles sabem, claro, né? Se será na lógica assim, de, só os salvos chegarão para ele, aí já é predestinação, então predestinar. Essa palavra que eu queria saber, se é predestinado mesmo, pastor, à luz da palavra de Deus. Não entendi, fale mais um pouquinho, tá chovendo aqui na minha... Existe, biblicamente falando, respaldo na Bíblia, os salvos são predestinados já, entendeu? É predestinação, ou aquela parte de falar assim, tem até na página 33 que eu achei profundo demais isso aqui, ó, que diz que depois de ter criado os seres humanos com o intuito de fazer a vontade divina, optou, ao contrário, por lhes outorgar a capacidade de escolher por si mesmo suas atitudes para com o Criador. Né? Quer dizer que Deus, ele deixou livre a gente, pra gente, o livre-arbítrio, para a gente escolher, de fato, servir a Ele ou não.
Né? Aí eu Sim, tenho sim. uma confusão em relação a isso. Os que verdadeira. Deus, lógico que na onisciência de Deus ele sabe aqueles que já vão servir, porque ele sabe todas as coisas, ele nos conhece antes da fundação do mundo, eu acredito muito nisso. Mas é nessa, a minha dúvida em relação à parte da salvação. Entendeu? Sim, a salvação é para todos, é graça. Né? Nós não temos, nós, assembleanos, nós acreditamos que a salvação vem mediante ao sacrifício de Cristo, que a graça do Espírito Santo alcançará a todos. Claro que alguns, como os predestinados, né, a linha calvinista, acredita que tem uns que já estão salvos desde a fundação do mundo. A Bíblia fala, Paulo fala, Será que ele não pega, não? que tem uns que Deus predestinou. É com Deus isso. Mas a salvação é aberta para todos. E hoje os calvinistas já estão corrigindo isso. Eles estão dizendo que é a graça do Senhor que alcança a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo, pastor, estou ouvindo normal. É porque para mim está chovendo aqui, eu não estou ouvindo ninguém aqui, né? Estou voltando bem pertinho do ouvido. Então, para nós, Cristo morre na cruz do Calvário para perdoar nossos pecados e abrir a porta da salvação para todos. Então, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Né? Então, é nesse entendimento que nós cremos. Né? Claro, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz isso, que Deus predestinou uns. Então, se Deus predestinou, é porque ele tem alguns escolhidos para fazer alguma obra específica. Né? Eu não posso aprofundar muito, porque é um assunto muito complexo, mas fique tranquilo a respeito disso, que a salvação é para todos os homens. Era desde o início, lá em Gênesis, lá com os patriarcas, lá com Abraão, Isaac e Jacó. Mas o povo israelita não entendeu. Mas, então, em Cristo Jesus, a salvação vem para todos. Né? São só linhas teológicas de pensamentos, mas a salvação vem para todos os homens. E o poder do Espírito é isso, é convencer a humanidade, e nós, claro, cristãos, que nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, carecemos da presença de Deus. Ok? Amém, pastor. Compreendi. Deus abençoe. Amém. Mais alguma coisa? Então, o muro das lamentações de perguntas. As irmãs fugiram, acho que elas foram pro banho. A gente vai orar para finalizar. Se a irmã Fátima quiser fazer outras perguntas aí, mas... Ora aí, irmã Fátima, para terminar. Tá orando. Não, tá orando. Só hora para Ai, terminar. mandou lá? Irmãos, então desculpe o atraso, mas me perdoe. Vamos orar para finalizar a aula, tá? Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós inclinamos os nossos olhos para Ti, para te agradecer, Pai. Pai, mais uma aula abençoada que fala de toda a sua trajetória aqui na Terra. Que nós possamos pegar, Senhor, isso tempo que se passou, que nós possamos estar cada dia mais atentos, pedindo perdão pelos nossos erros, tentando melhorar a cada dia, Pai. E essa lição é uma lição maravilhosa. Nos mostra o tanto que Cristo foi humilde, tanto que ele era sábio, era poderoso e teve todo o tempo a sua humildade. Ensina-nos, Senhor, a ser humilde como ele foi. Pai, derrama a tua glória sobre as nossas vidas. Abre os nossos ouvidos para estar atento à tua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos sair daqui
com esse término desse curso, Senhor, mais sábios do que já estamos, que nós possamos, Senhor, entender tudo aquilo para que outras pessoas que vêm até nós possamos estar transmitindo tudo aquilo que nós estamos aprendendo, para que o seu nome sempre seja louvado, sempre seja glorificado, e que nós possamos saber que só o Senhor é Deus, o Rei dos Reis, e não há outro, não houve, não há, nem e nunca vai haver, porque o Senhor é o maior entre todos. Obrigada, Deus, obrigada por mais uma tarde. Obrigada, mesmo falho, e falta, mas o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso para nos perdoar. Ô Jesus, muito obrigada, Pai. Fica conosco mais uma tarde e mais uma noite e nos prepare para o culto de amanhã, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos e te louvamos para todo sempre. Amém. Amém.